Ora, muito bem-vindos a mais uma aula de administração de sistemas de base de dados. Hoje vamos iniciar, conforme prometido, vamos verificar o agente do SQL. Atenção que o agente SQL só é permitido nas versões pagas, ou seja, na versão Standard para cima. Ou seja, Standard, Enterprise. Aqui, como podem ver, está ativado, mas nós podemos fazer stop, reiniciar o serviço. Para isso, nós primeiro precisamos confirmar se está ativo ou não no vosso caso, ou seja, basta procurarem por SQL Server, neste caso é o 2014, Configuration Tools e procurar por SQL Server Configuration Manager. Podemos abrir por aqui, ou como costumo fazer, basta escrever SQL e aparece logo normalmente na listagem curta como a opção de execução. Ou então escrever em Configuration Manager é como preferirem. Aqui dentro nós temos os serviços do SQL Server. O primeiro de todos, mais importante, é a instância, ou seja, a instalação do SQL Server. Podemos pará-la, podemos reiniciá-la, podemos configurá-la para não arrancar, podemos atribuir uma conta de administrador. Existem aqui alguns truques que se podem fazer para recuperar a palavra passe da SA, etc. Tem aqui algumas configurações específicas mesmo de recuperação, alta disponibilidade, failover, que por agora não interessa nem vai ser falado. Mas é sempre bom saber que existe e é aqui que se faz. O browser também não é necessário. Aqui o que vamos precisar é mesmo o agente. A primeira coisa que eu vou fazer é parar o meu agente. Ele depois de parar, se vocês verificarem, aqui continua a ver porque cá já atualizou, mas normalmente temos sempre que atualizar aqui o refresh sim. Normalmente o agente vem desativado, tem que se vir a propriedades do serviço, aqui está em manual, tirar o de disable, se for o caso, que provavelmente é o caso, e pôr em automático. Automático, clicar. E o serviço depois fica pronto a arrancar, se estiver tudo correto, claro. Como veem, o serviço já está em pé. Já agora mais umas informações importantes que aqui podemos ver. Aqui a parte dos protocolos de rede, no TCP/IP, nós podemos alterar a porta, que a defeito é 1433, podemos alterar por questões de segurança, como é evidente, para uma porta mais difícil de adivinhar, ou seja, para que não caia nas pesquisas de pesquisa de rede do que é que existe e o que é que não existe, ou seja, aqueles scanners para a procura de vulnerabilidades ou procura de falhas de segurança, ou como já disse anteriormente, grande parte dos ataques informáticos nas empresas, 75% ou consideradamente 75%, dos relatórios dizem que é feito internamente. Aqui podemos pôr uma porta dinâmica e ele chega lá através do DNS ou do DHCP, através da conversão do DNS interno, do Active Directory, ou então, normalmente como é feito sempre, é através da porta que podemos especificar aqui. A porta por defeito é 14.433, perdão. Aqui também se teria que configurar para failovers, mas como não está fora do âmbito, não vamos falar sobre isto. Agora já temos o nosso agente ligado e a funcionar, temos aqui muitas coisas que podemos ver. Como eu já estava ligado há mais tempo, já temos aqui alguns relatórios que podemos verificar. Podemos ver aqui alguns erros. Idle CPU not defined, isto é normal quando arranca os states da máquina, do serviço, arranca e para. Podemos ver os logs do servidor quando ele arranca, que ativa as bases de dados, arranca com as bases de dados e as desativa. Aqui depois podemos ver os backups, restores, tudo o que a gente tem feito ao longo do tempo. Aqui também podemos ver aplicações, problemas neste caso como não está licenciado o Windows, tem a ver com isso. Por exemplo, o backup, a gente aqui consegue filtrar até o que nós queremos, mas a gente vai ver esta parte mais tarde.
Sendo assim, vamos iniciar aqui a parte da manutenção e criar aqui um plano de manutenção. Vamos então agora prosseguir com a criação de um plano de manutenção. Como tinha dito, sem o agente não é possível funcionar o plano de manutenção. Eu aqui estou a fazer o stop ao serviço do SQL Agent, só para confirmar. Se agora criar aqui um plano de manutenção, ele vai dar erro a dizer que Agent XPS Component is turn off. Part of Security, Observe System Administrator can enable. Ou seja, é obrigatório o agente, senão não é possível criar um plano de manutenção. Só voltar a dar Start outra vez, dizer que sim, e depois permite-nos criar então um plano de manutenção. Podemos criar um wizard, mas é fácil criar o plano de manutenção mesmo de raiz. Aqui podemos fazer maintenance plan test, manutenção teste. Ok, ele cria aqui esta toolbox nova. Temos aqui o apontador que é para poder arrastar as coisas. Aqui podemos escolher o tempo, add to plan. Aqui temos a conexão como é local. Ele utiliza basicamente a ligação híbrida que está associada à conta do administrador. Podemos definir aqui uma conta específica só para isto. Convém ser uma conta com propriedades de administração para conseguir executar todas as tarefas. Aqui temos a tarefa de fazer backups, de verificar a integridade das bases de dados, de executar tarefas do agente, tarefas específicas, executar queries, limpar a história, maintenance clean tasks para limpar os relatórios que estão a mais, operar Notify no operador nós temos que criar um operador chamado um operador, e daí conseguimos ativá-lo para ele nos mandar mensagens de e-mail e por aí adiante. Podemos fazer o rebuild dos indexes, reorganizar os indexes, fazer Spring Database, que é encolher a base de dados quando ela começa a crescer muito. Isto normalmente não se deve fazer, normalmente só se deve fazer quando alguma coisa está mal. Normalmente está mal programada lá dos programadores. Lá está, as transações não estão a fechar corretamente, e coisas assim do género. Pode haver também outra razão para isso, mas também pode-se executar, não há problema, por isso o String Database também é bom. Aqui também podemos fazer um update estatístico que permite-nos ver quais são as tabelas mais utilizadas, onde é que há mais updates, mais deletes e por aí adiante. Vamos então agora prosseguir à criação do plano de manutenção. Então vamos agora prosseguir com o plano de manutenção. A primeira coisa que nós devemos confirmar é verificar primeiro a integridade das bases de dados e só depois sim fazermos o backup. Ele aqui fica com o vermelho, com a cruz vermelha, porque diz que não está conectado, não está ligado ao servidor. Basta clicar duas vezes e aqui basta selecionar nova conexão ao local servidor, incluir index, ok, escolher as bases de dados exceptas do sistema, ou seja, ele vai selecionar a PSI 12. E fazer OK. Aquela parte do TSQL a gente já vai ver mais à frente, mas basicamente é a criação do script que nós até podemos correr depois numa query e é a mesma coisa. Logo após criar a verificação de integridade da base de dados, ele a seguir passa, podemos na setinha, ligamos a outra caixinha, ou seja, ele a seguir a fazer a integridade vai efetuar um backup. Quais é que são as bases de dados? Todas, excepto as do sistema, do SQL. Ou seja, também podemos pôr todas, mas não faz sentido estar a fazer backup do TMTB, nem da massa, nem do model, ou só fazer os systems. Só tem interesse se fossem sistemas de alta redundância, de alta disponibilidade,
disaster recovery ou de failover. Neste caso basta só todas as bases de dados que não são do sistema. Aqui incluir e está feito. Agora também podemos pôr maintenance cleanup, rebuild index, podemos executar todos estes. Depois de fazeres um backup, até antes podemos fazer uma task maintenance cleanup. Está para pegar, ok. E aqui delete files do following type, backup files, maintenance, ok, isto convém ser depois, ou seja, isto é para limpeza das bases de dados que já expiraram, ou seja, estão há mais de X tempo que a gente define. Isto será depois dos backups. Também podemos fazer o rebuild do index ou reorganizar o index. Neste caso só basta, mesmo sempre, todas as bases de dados excepto as do sistema, a ligação ao local servidor e já estava selecionado, ok. Ignorar a base de dados que não estejam online e já está. Aqui o rebuild index não faz sentido, basta reorganizar, ou seja, reorganizar, check o database e a seguir podemos correr um shrink. Não sei se faz muito sentido, mas eu penso, como já tinha dito, não é normal ser necessário. Isto só depois de termos experiência no sentido da nossa instância ou do nosso servidor de base de dados com várias instâncias, perceber quais é que estão a dar problemas e não estão, e se o shrink resolve ou não. Isto só com o tempo é que podemos ter a certeza, por isso acho que não faz sentido estarmos a criar só porque sim, quando normalmente nem se deve, não é uma boa prática, ou não é considerada uma boa prática. Aqui agora vamos ligar à limpeza. Depois podemos pôr aqui o Notify Operator, que é para notificar tudo o que aconteceu. Maintenance Plan, ou seja, está ligado ao servidor. Backup Files, Maintenance Plan Report. Podemos pôr aqui File Location. Isto é depois do backup, primeiro falta o backup. Perdão, agora perdi-me. Check database integrity. Ok, falta aqui o backup. Backup database task. Podemos fazer desta maneira para ser mais fácil. E pronto. Então se calhar fazemos assim. Ligamos agora aqui este e este liga aqui a notificação do operador. Agora vamos selecionar as bases de dados que queremos. Se queremos full, diferencial ou transaction log. Aqui vamos programar para uma full como primeiro, todas excepto as bases de dados que não sejam do sistema e que estejam online. File Groups diz que isto não interessa, fica assim, destino fica na pasta por defeito, que já está configurado no servidor. Esta opção serve só para, no caso vocês tiverem muitas bases de dados, convém ter uma subpasta para cada base de dados para reorganização. Se não tiverem muitas bases de dados, penso que não faz sentido terem isto ativo. Isto é só uma opinião pessoal, cada um gera como acha que é melhor.
lá está, isto é o caminho do backup, podia ser outro, como manda as regras. Agora aqui nas opções temos a compressão, convém estar sempre ativo porque poupa imenso espaço e o tempo que é consumido a comprimir não é assim muito elevado. Também depende do tamanho das bases de dados, claro. Aqui uma aspiração para as bases de dados, nunca utilizei isto, penso que isto não faça muito sentido, na minha opinião. Verificação do backup e a sua integridade. Encriptação, podemos encriptar, tínhamos que querer gerar um certificado primeiro, mas também não está fora um bocado do âmbito. Uma coisa que eu nunca cheguei a falar é o Copy Only Backup. Isto é muito importante porque quando nós temos os backups montados com o full, o diferencial e os logs, ele tem sempre uma sequência gravada, cada vez que faz um backup. Mas quando nós precisamos fazer um backup para entregar uma cópia a um programador, ou para um ambiente de teste, ou para qualquer coisa, e não queiramos que desfaça a sequência, ou parte da sequência, ou crie problemas na sequência, temos de fazer uma copy only backup. É a única maneira de nós tirarmos uma cópia exata da base de dados, ou seja, tirarmos a base de dados para nós e para utilizar no outro sistema, ou no mesmo sistema, mas num outro ambiente, whatever, sem quebrar o link, ou seja, o fio condutor entre o full, os logs e o diferencial, ou seja, full, diferencial e logs. Ou seja, aqui já está feito. Está executado, está programado, perdão. Aqui podemos agora fazer a maintenance, a limpeza dos backups. Podemos fazer apagar fecheiros específicos a partir da extensão. Aqui seria Program Files, SQL Server, instância, SQL, Backups. Ele aqui é por fecheiro específico, peço desculpa. Mas ele permite que nós seja por extensão. Aqui estava a fazer confusão, não estava a ver mais. Aqui é só definir a pasta. Definimos a pasta onde temos os nossos backups. Vamos ao SQL, à nossa instância e à pasta dos backups. Todos os fecheiros que tiverem a extensão back, ele vai eliminar passado, ou seja, vai procurar nesta pasta e vai eliminar nesta extensão, aqui incluindo subfolders. No caso de nós termos ativo a opção de criar uma pasta por cada base de dados, no caso de haver muitas bases de dados, convém ter esse ativo, e apagar com base no tempo de 4 semanas, podemos mudar para meses, anos, é ao gosto. Haja espaço e disco para guardar tanta informação. Aqui já está feito. Aqui o operador, não sei se vou conseguir concluir agora, porque pronto, lá está, porque precisamos primeiro criar um e-mail, associar aqui um e-mail, e agora não estava a contar com fazer connection name, é ponto local, select server name é o próprio. Ou seja, nós fizemos agora um backup full, depois se esta conta está tudo ok. O operador, tinha que se criar primeiro um operador fora daqui, por isso esta parte eu vou deixar para já. Eu vou tentar aqui sair sem fazer um disparate. Ou seja, aqui temos que criar vários subplanos, ou seja, um primeiro subplano para o full, depois um outro subplano 2 para os diferenciais e um outro subplano para os logs. Pense, na minha opinião, aquilo que costumo fazer é fazer um full, e neste full é que faz toda a manutenção,
normalmente ao fim de semana ou quando há tempo para paragem, independente da organização dos tempos e da política, tem que ser tudo coordenado primeiro, mas depois de sabermos qual é que era a melhor altura para fazer este tipo de intervenção automática, podemos criar um plano para cada situação, ou seja, um plano para o full, com todas as limpezas, a fragmentação dos índices, a task, e sempre com notificação do operador em todas as tarefas ou subplanos que a gente vai acrescentando aqui dentro da manutenção. E aqui podemos também agendar que este plano é para correr, por exemplo, uma vez por semana. Faz sentido, se for para o full, recorre uma de semana em semana todos os domingos. Eu começo à meia-noite, ou podemos por outra hora e por aí adiante. Começa dia X e pode ter uma data de termínio para não correr a partir dali. Ou seja, podemos criar um plano para começar durante o início do mês, mas para parar no próximo mês deixa de correr. Ou seja, aqui é sempre a recorrer. Podemos também pôr nesta data, mas esperar que o agente arranque, porque por motivo o computador, quando arranca, ele vai fazer alguma coisa. E isto é bastante útil. Quando o CPU se torna idle, é bom, se estiver a fazer alguma coisa àquela hora ainda, às vezes os softwares de faturação ou fazem recálculos que demoram muito tempo, são queries muito longas a correr, às vezes ficam a consumir muito com o processador, e então pode começar àquela hora, mas espera que haja um momento idle, ou seja, que os processadores não estejam a processar muito, ou estejam abaixo de 20% provavelmente, e então inicia o trabalho. Se isto for sempre comum, a melhor opção é sempre manter o recurring, e ele corre sempre, quer haja ou não haja capacidade de processamento. Aqui já está configurado, ele vai correr a x dia. Eu agora queria criar aqui um operador ok, como nós estava a falar aqui nos operadores, podemos criar aqui um operador. Ele não vai funcionar na mesma porque é preciso criar a conta de e-mail e configurar as definições do e-mail, mas isso é fácil fazer, é só criar um e-mail. Por exemplo, podem criar um no proton.me, nem sequer é preciso no número de telemóvel, é fácil. Aqui fica um e-mail teste, não existe, só para a gente concluir esta parte. Isto aqui não é interessante, todos os alertas, ok. Por exemplo, aqui agora podíamos pôr, já existe o operador teste que a gente criou, enviar uma notificação, por exemplo, manutenção, backup full, mais alguma descrição que a gente queira pôr, até somos obrigados a full até, então, ou seja, verificação de integridade, reorganização dos indexes, verificação da integridade das bases de dados, backup full, limpeza de manutenção, e notificação do operador sobre este plano. Pronto, ele agora cria e concluímos assim. Agora, por exemplo, teríamos que criar um subplano que seria o backup diferencial. Descrição diferencial. Executar diariamente, quantas em quantas horas, podemos pôr a partir da meia-noite,
sei lá, de meia-noite, recorrer quantas horas? De 4 em 4 horas, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 12, 16, 22, sim, acho que dará, por exemplo, 4 em 4 horas, a começar à meia-noite e terminar às 20. Isto é só um exemplo, as contas teriam que ser melhor feitas, penso que assim esteja correto, mas não tenho a certeza. O SQL Agent corre com a gente, e agora podemos aqui também mudar o nome. Aqui era backup full e manutenção, que ocorre uma vez por semana. O diferencial, basicamente, a gente quer apenas fazer o backup. Perdão, é aqui. Check base de dados. Apenas queremos a conexão 1. Aqui é só o diferencial. Todas as bases de dados que estejam online e não sejam de sistema, ou disco, destinação é o destino ao mesmo, criar um subfolder para cada, para ficar tudo, mas começa a ser muitos backups, ou seja, começa a criar backup full daquela base de dados, depois começa a criar vários diferenciais daquela base de dados, e depois os logs de cada daquela base de dados, começa a ser muito fecheiro só para uma base de dados, okay? Durante 15 dias, um mês, estão a ver a quantidade de fecheiros que vai ser. Aqui a extensão do diferencial também é back, que é de backup, utilizar compressão, como sempre, expiração não, verificar integridade, encriptação também não está ativa porque não foi criado o certificado, mas era apenas isso que faltaria fazer. Esta parte também já está feita, adicionar um outro subplano que é do logo. Perdão, backup logo, backup do logo, de hora a hora. Agendar diariamente a recorrer uma hora em uma hora, a começar do dia de hoje até acabar. Então, mais um backup, basta isto e basta configurar para transaction log, aqui a mesma coisa, all DBs ignore database online, disco, destination tudo igual, aqui é TRN, estão a ver, log é base é TRN, compressão, verificar, encriptação não dá, ok, esquecendo aqui, já agora vamos voltar atrás, porque me esqueci de adicionar o operador que não funciona. E onde estás tu? Aqui está ele. Ou seja, criamos 3 planos, um mais completo, que corre à semana, é num tempo em que há mais tempo para a operação correr, e é uma operação que vai demorar muito mais tempo. Depois criamos o diferencial e logo que corra durante o dia, em pleno funcionamento, onde haja o mínimo impacto possível, mas que, como é muito mais leve, também não existe tanto impacto. Basta só pôr o operador, escrever mensagem, backup, logs de transação de logs de transação aqui tens por aqui de hora em hora. Ok, ele assim que correr de hora a hora, ele manda uma notificação a dizer que correu bem ou correu mal. E o mesmo no diferencial, ficou a faltar, que é o teste, backup diferencial, backup, de 4 em 4 horas.
Ok, e está concluído. Podemos ver aqui que ele vai correr automaticamente, mas também podemos obrigá-lo a correr manualmente. Se viermos aqui aos jobs e fizermos um refresh, ainda não está gravado, possivelmente. Sou plano do diferencial, ok, não. Pode ser plano, reporting login, managing connection, já está feito. Ok. E penso que seja tudo. Pronto, se quer gravar, pronto, já está. E está os subplanos gravados. Esta parte aqui já não estava a esquecer que tinha que se fechar e depois é que pergunta se quer gravar. Agora aqui já vai aparecer o plano. Refresh, pronto, aparece até os 3 planos e cada um é independente. Podemos, por exemplo, criar aqui o full, executar o full, start job step, até podemos escolher o step onde ele queira. Aqui carregamos no start job step, ele começa a correr. Atenção que se acontecerem erros é possível, no caso de existir, como é que eu ia te explicar, se as bases de dados forem criadas com uma conta não administrador, ou seja, se estiverem a criar os jobs sem ser com uma conta com prioridade de sysadmin, ele não vai conseguir correr e vai dar a mensagem de erro. Ele aqui já está a demorar algum tempo, não sei se é o caso, mas até agora ele não deu erro e em princípio deve correr bem. Entretanto, quando chegar ao final, supostamente correu mal, vi mandar uma mensagem do operador, mas que neste caso não manda porque não está em funcionamento. Temos que ver o erro, o que é que se passou. Vamos ver aqui o error log current. CPU not defined job effect. Database mail is not enabled for agent. Pronto, eu penso que tenha sido este o problema. Vamos confirmar se ele fez backup ou não. 3h09 da manhã. Pronto, ele correu o backup, o back, o full. Foi só o full. Às 3 da manhã. 3h09. Depois ele não correu porque talvez check. Fizeram erros, não encontram erros no DBCC check, ok, tudo bem. O DBCC check serve para verificar se as bases de dados são corrompidas ou não. E se tivermos problemas temos comandos para tentar recuperar essas bases de dados. Ele agora ele fez o backup corretamente, fez o DBCC check, correu successful. Penso que tenha sido só por causa do operador, lá está, porque ele não tem exatamente, aqui deve ter dado erro porque não tem, exatamente, não deve ter, como não tem o operador ele não consegue e deu erro, mas só e apenas por causa disso, porque ele fez o backup. Agora vamos correr o diferencial, ele vai correr, vai dar erro na mesma, mas é por causa do operador. Vamos confirmar, foi muito mais rápido, deu erro na mesma, mas se a gente for aqui verificar, criou uma na pasta. Pronto, ele agora, ou seja, porque eu peço desculpa, foi um engano meu, ele criou a pasta e que está dentro às 3h10, 3h08 correu o full, o diferencial está a criar a pasta e eu esqueci-me no full alterar para pôr dentro da pasta, mas podemos editá-lo. Temos que ir a manutenção plana, é mais fácil. Refresh, vir aqui, modify e aqui uma vez por semana. Tá, aqui, já estamos aqui dentro, tem a ver com o backup está aqui e tem a ver com esta opção de criar
se o folder ver, agora ativou. Ele agora, a próxima vez que correr, já vai pôr dentro da gravar, já vai pôr dentro da pasta. E agora vamos correr o log, vai dar erro na mesma, mas é só simplesmente por causa do operador não estar criado. O operador está criado, o operador não tem o e-mail a funcionar, não está correto. Tinha que criar aqui o e-mail. Lá está. Execution job, manutenção test log fail, mas se history job for coisa, mas não é, não, o backup foi bem feito. E a gente confirma aqui. Pronto, às 13h11. O log também não está a fazer subpasta, vim estar todos aqui dentro e pronto, má configuração. Até vou pagar isto tudo e vou confirmar, até vou pagar isto tudo, vou confirmar que vai aparecer aqui tudo. Vou correr outra vez, primeiro o full, ele vai demorar mais tempo porque tem muito mais tarefas a fazer, desde a limpeza, desde a optimização, desde a reorganização do index, DBCC da base de dados, por aí adiante. Vai dar erro, depois a seguir corremos o diferencial, já está, corremos agora o diferencial e a seguir depois corremos o log e vai aparecer tudo dentro da mesma pastinha e os backups vão lá estar todos. Deu um erro, fez barulho e pronto. E esqueci de alterar o log, mas perdão, isto é muita hora. Create subdirectory for each database. Pronto, era isto que estava a faltar. Fechar, gravar. Se agora corrermos agora o log, já vai correr como deve ser. Já vai aparecer este ficheiro idêntico cá dentro. Pronto, já está. Full, diferencial e transaction log. E o log de transação. Espero que tenham ficado esclarecidos e tenham gostado. Qualquer dúvida também é só entrar em contacto. Utilizem o fórum do YouTube, as mensagens no YouTube, se quiserem. Para quem é de fora, os meus alunos poderão entrar em contacto comigo por outras vias. E assim concluo a aula de hoje. Espero que gostem e que possam aprender e deem feedback construtivo, por favor. Okay? Muito obrigado.